Olá, seja você bem-vindo e bem-vinda, porque estamos começando mais uma edição do No Ar, o seu podcast de todas as quartas, com repetição aos sábados, nas multiplataformas que estamos. Não é isso, Hércules Ramos? Seja bem-vindo a mais uma edição. Oi, Emanuel, tudo bem, meu querido? Tô ótimo, depois de casado, olha. Olha que beleza, rapaz. Olha a prova cabal e irrefutável que o casamento não é uma instituição falida. Não. Pelo coisa contrário, maravilhosa. viu? Pelo contrário. Você a é um melhor entusiasta coisa do casamento? Claro, por isso que eu me casei. Olha que coisa boa. E você, quando será? Olha. Não deixar para o próximo episódio. Vamos falar sobre o assunto de hoje, que é mais pertinente, né? Vou fazer você se convencer sobre o casamento. Vamos lá. O que é que nós temos hoje no nosso podcast? A Catarina Guerra, espero estar acertando o nome, e Sim. o Igor Holanda. Perfeito. Eles têm uma história de vida, uma bagagem, um lastro maravilhoso, uma história inspiradora, sensacional, que vai partilhar conosco hoje no nosso podcast no ar. É uma história de resistência, de resiliência, uma história de amor, é uma história... Você que está aí do outro lado, com certeza vai se identificar bastante. E é uma história também sobre empreendimento. Verdade. A gente está com a Catarina e o Igor aqui, mas se a gente falar aqui do nome de um comércio da nossa cidade, você vai reconhecer. Ouviu falar sobre Bendito Burger? Pois bem, eles são as pessoas que estão por trás desse empreendimento aqui na cidade de Quixeramobim e também em Quixadá, nessas duas filiais. Vão contar pra gente um pouquinho da história de vida deles, mas Verdade. ao mesmo tempo contar pra gente essa história do empreender. Porque depois do brief que a gente recebeu, que viu muita coisa, tem muita coisa aqui pra gente perguntar. Muita coisa. Antes, porém, Manuel, deixa Sim. eu cumprimentar a nossa equipe. Cumprimente, Cumprimentar meu o querido. Joaquim, cumprimentar o Marquinhos, cumprimentar a nossa audiência. Pedir desculpa, estamos afônicos, É isso. mas vamos tentar conduzir da melhor forma possível. Edita, tá? Não tem, né? Como editar a voz. Ineditável. Deixa assim natural, como a luz do dia. Gente, brincadeiras à parte, é um prazer estar recebendo Catarina, Igor aqui no nosso podcast. Conhecer a história de vocês vai ser muito legal, porque em Quixeramobim nós temos também muitas histórias de empreendimentos, mas em particular a de vocês, depois do brief que eu peguei, vai ser assim sensacional conhecer. Você que está em casa, eu vou começar a fazer aqui a minha primeira pergunta para você ter uma ideia do que eles precisaram enfrentar. E a primeira pergunta é lá do começo de tudo, como Sim. sempre. A gente vai conhecer aqui um pouquinho da história de vocês. Queria que vocês falassem, né, de onde é que vocês vêm, o que vocês faziam antes do empreender e trouxesse as perspectivas daquela época, para os momentos que vocês estão vivendo hoje. Sejam bem-vindos novamente. Obrigada, gente. Na verdade, eu estou muito feliz de estar aqui. Ótimo. Que realmente, como vocês falaram, eu sei que tem muitas histórias legais dentro desse quiche, né? Que a gente tanto ama, né? Então, gente, boa noite, ou bom dia, boa tarde. Vamos usar ser Pronto. Então, assim, realmente a gente começou de uma forma bem inusitada, né? Fui bancária. Eu fui bancária por 8 anos da minha vida e eu sempre tive um sonho de ter um negócio próprio. Eu queria ter um negócio meu, mas não sabia muito por onde ir, em que viés seria. E aí fiquei bem assim naquela, até que conheci o meu marido hoje, que é o Igor. Coraçõezinhos. Eu conheci o Igor através de amigos próximos, né? Foi um negócio também, assim, muito inusitado. Nós estávamos várias vezes em vários lugares juntos, mas nunca nos víamos, né? É o destino. É o destino, E aí a gente se conheceu através de amigos próximos lá em Brasília.
né? Na verdade, eu sou de Recife, Sim. né? Eu nasci... Veneza brasileira. A Veneza brasileira. Nascida e criada lá. E fui para Brasília e, resumidamente, eu também caí em Brasília, assim, super de paraquedas. A minha irmã, ela foi para Brasília com o marido dela. Eles passaram no concurso público e lá ficaram. E só tinha de irmã eu e ela. E existia uma saudade, assim, imensa. Eu resolvi ir para Brasília. Então, saí de Recife e fui para Brasília. Claramente, meus pais não apoiaram muito, mas fui, depois vieram apoiar. Então, lá foi que eu fiz praticamente, na vida adulta, a minha história, em Brasília. Foi quando eu conheci o Igor. E assim que eu conheci, a gente... logo de cara, a gente teve um relacionamento muito rápido. Foi. Né, amor? A gente se... né, já juntos, a gente começou a... inclusive fazer muito planos a longo prazo, né? Logo de cara. E aqueles planos que a gente começou a fazer, eles estavam andando ali, era compatível, estavam andando juntos, né? E aí eu falo sobre você, eu deixo você falar um pouco. Posso falar? Pode falar. Então tá. Então assim, já passa a palavra para ele. Então assim, aí o Igor, ele se alistou no exército, entrou no exército, começou a fazer carreira no exército, e eu bancária. Né? Eu tive um contratempo na minha vida, eu tive uma fratura no joelho, passei um tempo distante do banco, e foi nesse tempo distante que eu comecei a pensar junto com ele em realmente colocar os nossos planos, que era empreender realmente assim, executar, tirar do papel. E por onde a gente ia começar se a gente não tinha experiência? Então, a primeira coisa que você pensa temos que estudar, temos que entender um pouco mais. Vamos começar do pequeno, vamos começar pouquinho ali. E foi quando tava um boom do food truck e tudo mais. O Igor, ele pensou em... Já tava numa época assim também, ele passou longos 8 anos no exército, então ele pensou, vou dar baixa também, já tá na minha hora, né? Já tava mesmo. E eu também já querendo sair ali do banco. 2016 para 17. 2017. E aí a gente então resolveu entrar nesse ramo aí do food truck. Igor, você que colocava a mão na massa, fazendo ali os hambúrgueres, lembra do primeiro hambúrguer que foi feito? Na verdade, quando a gente começou no food truck, não foi hambúrguer artesanal. Certo. Conta então pra gente o que era o foco. A gente tava planejando, a gente tinha um ponto próximo lá, né, amor? Um ponto comercial, a gente tentou ver um ponto comercial e não conseguiu, a gente foi pro food truck que é da rua, né? E ali a gente foi procurando a tomada, na verdade, né? A gente já tinha comprado o food truck. Porque pra gente andar com o food truck, chegar e se instalar, a gente tinha que ter uma tomadinha. Então, pra vocês verem, a gente foi pra rua. A gente tinha já um food truck, a gente tinha a vontade. Comprou um food truck, montou devagarinho ali, eu tinha saído do exército, tinha recebido a rescisão. Ela também estava saindo do banco também, tinha recebido uma rescisão. E a gente começou a montar e a gente falou, vamos montar um espetinho, né? Ali no nosso bairro ali, em Águas Claras ali, ele tava em alta, né? O espetinho ali e tal. E a gente falou, só espetinho não, vamos colocar mais alguma coisa. A gente falou, vamos fazer linguiça artesanal. Show! E a gente começou com linguiça artesanal, comprou um canhão, comprava a tripa mesmo, do leitão, e a gente fazia os testes, né? E aí eu tenho que fazer uma ressalva, assim, bem gigante nisso tudo, né? O Igor, ele, na verdade, ele me pescou pela barriga, né? Então, assim, não foi o contrário, como muita
gente pensa, Cada um gente. com suas táticas, né? O Igor, desde que eu conheci o Igor tem, né, até hoje, um lado assim pra culinário, culinário a culinária brasileira, da gastronomia, gostava, assim, gigantesca, gente. O tempero dele, realmente, eu não posso negar. Então, tudo que vinha na nossa cabeça, só para ser entendido quando a gente pensou o que empreender, era no ramo da alimentação. Nunca foi fora disso. E aí, o Igor sempre tinha o olhar para comida diferente. Quando, então, ele decidiu fazer a linguiça artesanal, eu falava, meu Deus, como é que vai ser isso? Realmente, assim, ele acertou mais uma vez, assim, em cheio. Para comer rezando. Para comer rezando, exatamente. Catarina e Igor, tanto lá em Quixadá como aqui em Xeramobim existem inúmeras hamburguerias. O que é a Bendito Burger? Tem a gosto do freguês, né? Tanto lá como aqui. O que a Bendito Burger é diferente da concorrência? Acredito muito no padrão. No padrão e a constância de tudo. E claro que é tudo feito com amor, né? A qualidade, na verdade, qualidade. assim, o que acontece, assim, lá de trás até hoje, o que a gente tentou seguir era realmente ter um padrão de algo e com qualidade. A gente sentia que muitas das vezes, nós mesmos como consumidor, você chega no lugar, hoje você come e tá maravilhoso. Então você vai voltar, claro. Sim. E aí quando você volta, você acaba se frustrando porque a gente escutou muito a qualidade já não é a mesma. A gente chegou aqui. Então, o manter... A galera sempre falava assim, o cara abriu aqui, esse lugar aqui abriu, cara, bombou. 2 meses depois, cara, o cara começou a inventar uns treinos, ficou legal, o sanduíche, a pizza já não tá a mesma coisa, aí, puf, acabou. A gente sempre ficou com isso na cabeça também, né? Essa padronização é muito interessante porque, ser assim, feita, quem né? conhece o Bendito desde o início ali, né? Já tem mais de 3 anos, eles percebem que é o mesmo padrão. A gente... a mesma composição de insumos. Quando não tem, a gente faz loucura para poder a gente tem as dificuldades, né? Como todo comerciante, eu sinto, ou uma grande parte do comércio tem essa dificuldade. Então, a dificuldade em manter o nosso pão, ele tem que chegar naquela qualidade, tem que ser aquele pão. Não existe eu começar com um pão agora e daqui a um mês me falarem que não tem mais o pão para me dar. Então, assim, houve um trabalho nosso gigante de campo. De ficha técnica. Entendeu? Também. E de fazer levantamento de ficha técnica, de onde que a gente vai buscar, será que a gente vai conseguir manter? A gente não queria era decepcionar as pessoas aqui. Não estão, não, viu? E quais estratégias vocês utilizam, tanto de marketing como lá no próprio Bendito Burger, para fidelizar o cliente? O marketing, então, no caso em Brasília, a gente sofreu muito por conta do marketing, né? Assim, a gente não tinha noção que era marketing, a gente começou a fazer espetinho de rua mesmo. E aí foi boca a boca, foi ganhando essas estratégias aí do boca a boca. Mas no momento da nossa vida do comércio lá, a gente sentiu que precisava, né? Tentamos contratar uma empresa, né, amor? Na época, só para ser entendido assim, a pandemia, ela nos atrapalhou muito, né? Então, a todos, isso. E quando chegou até a pandemia, a gente estava indo super bem ali. A gente tinha recursos e tudo mais. Quando a pandemia veio, a gente já tinha aplicado os nossos recursos, sabe? E, inclusive, a gente saiu de um food truck, a gente foi para um ponto comercial e a gente chegou a, tipo, uma galeria, um shopping. Era um shoppingzinho, não era um shopping, mas era um shopping. E a gente apostou tudo. A pandemia veio, colocou a gente lá embaixo. Quando, então, a gente começa a ressurgir, veio a ideia, a gente veio a passeio para cá, pro lado do Ceará. Teve um acidente, né? Que eu sofri um acidente no meio desse percurso aí de moto, né? Eu fiquei praticamente 5, 6 meses de cadeira de roda.
Então estabilizou muito o nosso comércio, né? Porque eu saí da linha de frente e fui para uma maca, né? Fiquei 32 dias no hospital, 5 meses de cadeira de roda, depois fui para muleta, depois fui para elástico, né? Me tratando. E claro... E ela comigo, claro, apoiando. E segurando quem segurou a onda né? foi uma prima dela lá, que não tinha muita experiência e acabou que, né? E aí foi quando vem a parte do hambúrguer, tá, Emanuel e Hércules? Pronto. Neste momento desse acidente do Igor, essa minha prima que ajudou muito a gente lá em Brasília, ela começou a despertar muito pra gente o lado do hambúrguer. A gente chegou a montar uma cozinha de hambúrguer, né? Uma cozinha em cima da nossa cozinha, né? Do nosso restaurante, porque nesse momento a gente já tinha saído do espetinho, a gente já estava no restaurante. E aí começamos a montar. Mas assim, eu acredito muito que a gente passa por coisas que tem que passar para chegar onde a gente tem que chegar, né? E as coisas não começaram a sair da forma como a gente imaginou. Pois bem, então essa hamburgueria que ia nascer, ela nem chegou a nascer. Não. Ela chegou ali nos equipamentos e ali ficou. Claramente, nesse momento, a gente começou já a procurar se especializar, para onde que a gente vai, como é que vai. E sou muito grata, tenho que falar mesmo. Tem um amigo do Igor. Um amigo de escola meu lá. De escola, em Brasília, que ele era e é, até hoje, referência no hambúrguer artesanal de toda Top 10 Brasília. iFood, o cara é top demais. O cara foi para São Paulo, ele foi para fora do Brasil, ele trouxe grandes referências. E a gente, na nossa humildade, a gente tinha que sugar de onde a gente podia, porque a gente não tinha mais dinheiro, a gente não tinha nada, mas a gente tinha vontade. Então, vamos ali tentar tirar do amiguinho o que a gente pode. E para convencê-lo, claro, porque querendo ou não, as pessoas... se limitam mesmo, é o negócio dela, ela lutou pra estar ali, ela não ia me dar de mão beijada. Ah, claro, vamos aqui, Catarina, eu quero mostrar pra vocês. Não, mas de qualquer forma, ele ainda foi muito, o cara né? foi top. O Igor Chitelo, o nome dele. Igor, do Apache, lá de Águas Claras. De Brasília. E aí ele foi mostrando tudo pra gente. Botou a gente dentro da cozinha, e a gente falou, processos, olha, a gente vai levar pro Ceará, tá? Eu falei, velho, eu vou levar todo esse processo, tá me dizendo, essa mala que você tá me ensinando, eu vou levar pra... Eu não vou abrir aqui não, vou abrir... Não se preocupa não, com você teu concorrente não. não. Golpe não, tal, selapão, como é que era feito o bacon, a melhor estratégia, o queijo, ponto da carne, ponto de carne, equipamento, que foi muito importante também no nosso início, porque, equipamento a gente tem várias marcas, né, hoje, então assim, o que... E também assim, a gente, quando pensou então seguir isso, a gente não queria ser igual a todo mundo. Certo. Então, assim, o hambúrguer do Bendito, ele é um hambúrguer feito numa parrilha. Ele é de churrasco. Então, o sabor já é diferente. O nosso hambúrguer, ele não vai para uma chapa. Ele não é feito na chapa. Tanto que a gente, quando chegou aqui, a gente usou uma frasezinha que depois até a gente não usou mais. Para não ficar chato, porque a intenção não era essa. Mas, assim, a gente usava assim, o slogan era: a gente respeita muito a chapa, mas a gente ama o fogo. Respeitamos a chapa, mas amamos o fogo. Isso. E realmente é isso. O foco nosso, que vem também, Hércules, na sua pergunta, o diferencial da Bendito é você sentir um gostinho ali de um churrasco, do sabe? Defumado. Do defumado. E claro que tem a bendita maionese secreta, né? Que a galera, todo mundo quer saber. Que realmente é secreta, tá, gente? Que ela as nossas aí já não pode falar. Que nem os funcionários sabem, tem funcionário nosso lá que tá desde o dia que abriu. Isso tá dentro de um Então cofre. quem produz eu faço a produção toda interna, faço a divisão, a cela para as unidades. E eu faço a entrega, né? É conhecido lá como tempero vermelho, a galera chama lá. Aí eu já entrego eles deram pronto. Nome. Seu Igor, dona Catarina, tá faltando um tempero vermelho. Gente, não é coloral. Eu garanto a vocês. Já entrego não pronto, adianta. são vários temperos juntos, né? Que dá a tonalidade vermelha. Sim. Claro. E aí tem a precificaçãozinha, a ficha técnica, que ele segue colocando lá todos os ingredientes que sempre vai
casar certinho lá com o Dá sabor. aquele padrão. Dá aquele padrão Tá nosso. dentro de um cofre guardado. Tá. Qual sanduba é o carro-chefe da casa? E por que que ele é o carro-chefe? O bendito É, mesmo. o que dá o nome da o própria que dá empresa, o o nome, Bendito. É. Todos Que é que são leva muito bons. ele? Ele vem carne 160 gramas, vem queijo cheddar, bacon, ovo, alface americano, tomate e o pãozinho selado e a maionese, né? Já comi. Pãozinho brioche. Pãozinho brioche. E como é Eu que surgiu? espero que o Igor peça, né, gente? Pra todo mundo Claro, aqui hoje, né? Já vai chegar. E como é que surgiu esse nome, Bendito? Legal. Ah, boa. Gostou? Bate, quando a Legal. pergunta é boa, a gente... Legal. E aí, amor? Fala, tu Pode fala. falar. É, ou é bem outro segredo complexo. que tá dentro do cofre? Não, na Esse tá verdade, de assim, boa. o nosso grande instrutor lá de Brasília, ele tinha um nome, na verdade, um nome que era um pouco parecido com esse Bendito. E aí a gente ficou com a... que foi tipo assim, sabe quando você tá em marca casa a assim, gente, assim. rimando, falando os nomes, falando. Foi loucura, nós dois assim, à noite todinha pensando, qual vai ser o nome? Tentando aqui pra ir abrir o Instagram, né, e tal. Gente, a gente não pode fazer igual, né? Não pode, Então, aí agora? E o que é que Mas vem? O que é que falou, vem? E aí a gente foi brincando. E aí falando assim, porque ele vai ser bem bendito mesmo, é um bendito, né? E aí, bendito. Pronto, Catarina. Vamos lá, bendito. Eu digo, é isso mesmo, Igor, bendito. Bem de boa, Aê! Bendito, bem de burger, bem de boi, Emanuel, exato. E aí os nomes dos hambúrguer também foi seguindo a mesma E linha, aí né? a gente, tanto que os nossos são o glorioso, né, glamuroso, abençoado, e a gente seguiu essa linha, né? Uma pergunta que eu vou fazer aqui é sobre por que Xeramobim? Ceará, várias cidades, mas por que aqui, Muito bom, essa né? terrinha? Então, Quixeramobim, na verdade, foi um lugar que a gente adotou com toda a força, assim. O Igor a gente não tem nenhum parente aqui, né, na cidade. Somos sós, porém, na verdade, todavia, o Igor tem um primo, que passou no concurso, veio para a cidade, veio de Fortaleza para cá, e porque o Igor tem, vale falar, o Igor tem ramificações no Ceará, tá? Parte da minha mãe é de Poeiras, né? E eu sempre vinha para Ipueiras, né? Pro Livramento, que é o interior da minha mãe, todo ano passar as férias, né? Certo. Nascido e fui criado lá. Minha mãe veio para Brasília com 17 anos e me teve lá, e lá eu fiquei, e eu só vinha, né, brincar aqui, né, por causa dos avós. E aí tem esse meu primo, né? E aí no Instagram ele sempre conversava comigo, não, vem pra cá, pra Quixeramobim. Ele falava muito assim, a cidade está crescendo. A cidade está crescendo. Está se desenvolvendo. Isso aí foi quase um ano assim, ele conversando. E eu e ela conversando assim. A gente não tinha filho, né? Não tinha. Eu queria falar uma coisa sobre isso. Porque eu me emociono, assim. A cidade, na verdade, ela nos trouxe muita coisa boa. Foi. Sabe? E não foi só o nascimento do Bendito, ela também trouxe o nascimento do meu filho. Eu já estava assim, com o planejamento de construir uma família com o Igor, a gente já estava tentando há quase 10 anos. E foi só tomar água da barragem que meu filho veio. Abençoada. Abençoada. Quem toma água da barragem não quiser. Tá vendo aí? Então, assim, a cidade, ela foi realmente escolhida, né? O Janderson, que é o primo do Igor, ele falou, olha, é uma cidade que está em ascensão, é uma cidade que está crescendo, é uma cidade que tem muito o que crescer ainda. Eu acho que se um dia vocês viessem para cá, vocês iam se dar bem. Isso ficou na nossa cabeça, ficou. E aí viemos para uma visita na cidade da avó dele e passamos para ir para uma festa que é famosa aqui na cidade, tudo.
fomos para esse interior e viemos para cá. Quando a gente chegou aqui em Quixeramobim, a gente conheceu a cidade, mas a gente não perdeu logo tempo. A gente começou a fazer uma pesquisa de campo. Então, com todo respeito aos nossos concorrentes, que eu não chamo de concorrentes, nunca chamamos isso, para falar a verdade. A gente foi em todas as hamburguerias, em todos os lugares que a gente pôde, a gente comeu todos os hambúrgueres, a gente fez tudo que a gente podia fazer, calculou lugar e isso e aquilo outro e tal, para poder abrir. Até que, vamos abrir, Igor? Aí ele, vamos. Aí ele, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ele, Catarina, tem certeza? Eu falei... Querendo ou não, é uma mudança de vida, né? Radical, né? A gente tinha um restaurante lá, a gente tava para vender o restaurante lá. E também a gente não tava muito legal na questão, né? Do restaurante na época, né? A gente já tava com plano de fechar. E isso foi logo depois da pandemia, né? Um tempo depois da pandemia. O acidente destabilizou muito a gente. Isso, então, que envolveu tanto tudo. Financeiramente, a gente vendeu o carro, teve que comprar um carro mais simples. E assim, a gente foi se organizando, tinha que pagar os colaboradores. Então, a gente falou assim, cara, vamos fechar no momento certo, porque senão pode ser que a gente se atropele em dívidas e tal. E a gente tinha muito medo, assim, sabe, gente? Que a responsabilidade com outras vidas existia. Então, a gente não podia ser negligente, né, também. Muito caro lá na época. Então, assim, a gente... Acabou que tiramos umas férias, né? Fechamos o restaurante, pagamos tudo que a gente tinha que pagar e funcionário. E a gente, vamos pra minha mãe lá, vamos passar um mês lá e esfriar a cabeça e pensar outros áreas e tal. E aí já tinha conversado com o Jantes e eu falava pra ela, e aí, eu só colocando a sementinha, e aí, amor, o que você acha? Topa aí? Não sei, amor, tal. Só tá nós dois aqui. Vamos pra lá, vamos ver. Vamos conhecer. Então a gente foi, né, de viagem. A gente tem 4 cachorrinhos também, pequenininhos. A gente trouxe os 4 cachorrinhos. Vocês têm que marcar outro podcast, gente. São pai de pet. Cara, vocês têm que marcar outro podcast pra gente contar os detalhes. A gente viajou de Brasília pra cá, num Palio. O Palio até hoje existe ali. Ele tá lá, ele tem adesivado o nome. É o vermelho, aquele Palio em 2006, cara. A gente sem ar-condicionado, sem direção. 4 cachorrinhos e uma cachorrinha minha tinha dado cria. 5 filhotes pequenos. Então viajamos com 4. Não tinha como a gente passar um mês e deixar os 4 cachorros. Né? E não tínhamos com quem deixar 5 cachorros, porque ainda tinha um cachorro da sua mãe. E 4 filhotinhos. Filhotinho de 17 dias. Eu sei que a gente viajou pra cá, gente, com 11 cachorros num palio, naquele paliozinho, sem ar-condicionado e pedindo a Deus que tudo desse certo. Os cachorros ficaram, a gente voltou pra Brasília, vendeu tudo que a gente tinha, entrou no palio de volta e aqui estamos. No paliozinho a gente foi, em menos de um mês, a gente foi 2 vezes. Foi. Dá 2.200 quilômetros, foi uma pancada. A gente foi pra casa da minha mãe, ficou um tempo lá e a gente veio aqui pra casa do Jantes, a gente conheceu a cidade, né? Começando e tal. E aí fizemos toda essa... Cara, nessa pesquisa de campo, a gente achou um ponto. Porque nesse momento a gente já estava decidindo aonde que a gente ia se instalar. A gente já estava certo do que... A logística, exato. Vê se dava certo, a gente não conhecia que estava bem, né? A gente estava vindo aqui então, assim, a gente não sabia nada nem pra onde ir. O que a gente faz aqui agora? Falou assim, amor... Pra onde a gente vai? Aí a gente deu umas voltas, achou um ponto. Falou assim, aí negociou esse ponto. Falou, pô, vamos ver isso aqui? Bora. Então, beleza. Aí a gente voltou pra minha mãe. Contamos isso pra minha mãe. Mãe, a gente vai vir morar aqui. Falei, como assim, filha? Mãe, porque... eu tenho sobrinhos e irmãs em Brasília. Meus pais em Recife. E aí, pra falar pra todo mundo que a gente ia morar em Quixeramobim. As pessoas, Catarina, a gente sabe nem falar o nome. Eu digo, mas aprende, porque é fácil. Quixeramobim, tá tudo certo. E o significado é bem emblemático, quer dizer, carne gorda, pássaro verde, serrote d'água. Olha aí. Só tá ligado à abundância, né? É verdade. Pássaro verde, carne gorda e serrote d'água. Olha aí que legal. E aí a gente deixamos os cachorros. Falei, mãe, fica com os cachorros aí que a gente vai buscar nossa. Eu tava com a casa lá ainda, né? A gente ia entregar a casa, tal, a casa era alugada.
Aí voltamos de novo E no o palio palio e passou levamos... Tô morrendo de pena desse palio. E levamos um reboque do meu padrasto, né? A gente tinha um engatezinho, colocou pra trazer o que poderia trazer, né? A gente vendeu o que era grande e tal. Pô, a gente começou a vida do zero mesmo. Né? Foi, temos fotos. Grana curta, pouca mobiliário que tinha, TV, roupa, esses negócios. Falei, vamos começar uma vida nova. Eu falei assim, amor, vamos tentar. Ela, bora, eu tô com você. Eu falei, então bora. Aí a gente voltou, resolveu todas as broncas de Brasília lá, voltou pra minha mãe, liguei pro meu primo, cara, agora é a casa, né, pra gente morar. Aí ele foi com o Alisson, né, da imobiliária, ele é parceirão nosso também, aí ele conseguiu uma casa, a gente nem conhecia a casa, ele conhecia. Foi, a gente chegou na casa sem nem conhecer. Não tinha visto a casa que era alugada. Aí a gente foi e veio direto pra cá, de Brasília pra cá, que estava bem, chegou nessa casa que nem conhecia. E aí foi loucura. Já tinha pedido pra arrumar uma cama pra gente. E aí, gente, a ideia do Bendito aqui, porque Deus é bom demais, e a ideia do Bendito, ela deu super certo. Catarina, demorou um tempinho pra deslanchar? Ou foi imediato? Foi muito rápido, foi muito rápido. gente. Assim, a nossa vida aqui foi A gente rápido não demais. conseguiu acreditar, assim. O fogo! Exato! Foi muito rápido. A gente chegou 3 meses depois e ela engravidou. Aí, caraca, a gente vai ter um filho no meio disso. A gente... E o Bendito tinha nascido aqui também, né? É. Antes do Davi, o Bendito nasceu. E aí a gente tinha apostado tudo. Né? A gente tinha apostado tudo. Não... Todas as fichas. Todas as Não fichas. podia errado, não tinha nem como voltar, mas a gente sabia nem o que fazer. Exato. E a gente fez com que tudo desse certo. O legal era que a gente sentia que algumas pessoas olhavam um pouco assim pra gente, dizendo assim, não sei não se isso vai dar certo, não, gente, sabe? Assim... É duas realidades diferentes. Você sair da capital da República e vir para uma... Não estou menosprezando o nosso município, mas vir para uma cidade do interior. São duas realidades diferentes. Exato. Mas assim, eu acho que o segredo tá aí. Porque a gente tem arriscado, hein, mano? Não, mas para além do arriscar, nós temos um comércio que não oferece o produto que eu posso ter onde eu estava. Então, o segredo eu acho que foi esse. Total. É o diferencial que vocês preparam. E assim, eu sou uma defensora. Onde eu chego, eu abraço a causa das coisas. E assim, chegar aqui em Quixeramobim e ver que as pessoas saíam daqui para gastar dinheiro em outros lugares, isso me deixava muito chateada, sabe? Falar assim, por que não ter aqui? Sim. E, claro, pegando a pontinha, não é à toa. E nesse tempo, gente, que a gente abriu, se a gente olhar a nossa volta, eu posso falar aqui vários nomes, mas não vem ao caso, de nascimentos que tiveram juntos com a gente e que estão aí bombando. Sim. Sabe? Que estão super bem aí na cidade também. Então, eu consigo só enxergar que a cidade realmente, ela tá em crescimento, ela tem essa ascensão. A gente sabe que pode chegar muito mais longe. Então, a cidade vai, assim, abraçando isso também. As pessoas já não têm que ir para tão longe para poder comer um hambúrguer, para poder comer uma pizza, para tomar um chopp, para tomar uma cerveja, né? Então, assim, as pessoas já começam a encontrar dentro da cidade. Então, isso, assim, também facilitou muito, porque veio casando tudo, pelo que eu vejo, né? E claro, o forte do nosso negócio era, a gente tem que chegar a fazer diferente, a gente tem que botar o negócio para acontecer, e foi isso. Além de toda a questão do hambúrguer ser bom, de toda a qualidade, o Igor, a gente sempre teve muitos embates em relação a isso, porque antes eu não entendia muito bem, hoje eu entendo super bem o quanto que ele estava ali batendo cabeça e se esforçando para manter algo que era necessário manter, por mais mínimo que fosse. Não, Igor, vamos lá, a gente pode trocar. Não, vamos manter isso aqui. Não, vamos, sabe? É isso, e realmente. E hoje a gente, às vezes, sacrifica muitas coisas, nossa, que eu falo assim, pessoais mesmo, até eu falo de tempo, de vida, de tudo, para se dedicar ao nosso negócio. Então, não é aquela história também, eu abri,
tô super e- bem e agora quem toca Ficar na zona de conforto. fica na Não, zona de não. conforto. É algo que o empreendedor não pode, né, ué? Jamais cair na zona de conforto. E as projeções? Quixadá, Quixeramobim e aonde mais? Eu tenho muita vontade de voltar pra capital, né? Então, Não, mas hoje... deixa o Não, eu quero. Com certeza. Eu falo assim, eu quero levar Bendito sim. pra Fortaleza, claro. A gente quer chegar lá de volta, né? Numa capital. Mas a gente tem muita vontade ainda de entrar em muitos interiores aqui ao redor. A gente já está estudando, já algum... A gente já tem alguns estudos, já tem assim, estudo, na nossa mente, que a gente vai E a começar galera a colocar. também que dá todos os bisu, É, né? A gente, galera no Instagram vai lá, Ó. abre aqui, abre tal lugar, por favor, dá pra... Todo, favor, de traz vez pra em cá o quando Bendito. a gente tem pessoas que vêm de outros interiores, que não é mais Quixadá, porque... Interiores de Quixeramobim. Não, até mais não, de fora longe. de Quixeramobim. 150 quilômetros. Ó, a gente tem cliente que vem de Limoeiro do Norte, Sim. correto? Nossa. Vem de Limoeiro do Norte. Inclusive, depois eu descobri que ele tem uma hamburgueria lá. Aí eu digo, venham me espionar. Tá de olho naquela receitinha que tá no No cofre lá. cofre. E aí as minhas atendentes falam, olha, eles vêm lá de Limoeiro do Norte, eles têm uma Aí hamburgueria tem lá, coisa. Dona Catarina. Eu digo, então tá errado isso aí, né? Não, eles vêm porque... E realmente, são clientes que vêm sempre para comer e sempre comem os mesmos hambúrgueres, porque são aqueles que eles gostam. Então você sente que não é só para poder talvez levar um... E eu acho bacana se for isso, uma inspiração. A gente sempre achou muito legal isso. Mas Assim. porque gosta. Então, Quixadá, porque a gente chegou em Quixadá. Legal, vamos Todo mundo, Quixadá. Catarina, Igor, vocês têm que entrar em Quixadá, vocês têm que vir pra cá. Ah, gente, eu tenho que ir pra Quixeramobim 2, 3 vezes na semana. Às vezes a gente não acreditava. Fala assim, gente, esse povo vem de Quixadá 2, 3 vezes só pra comer nosso bendito? Não é não, gente, não é não. Às vezes a gente ficava assim, será que é? E realmente, não que a gente não apostasse no nosso, mas é porque estava muito mais além do que... Porque foi muito rápido. A questão de um ano a chave virou. Assim, um ano, tudo mudou a nossa vida. Sim, eu sou vizinho de vocês, como eu já falei. Quer dizer, Você vocês é vizinho do eram Bendito, vizinhos, né? Tu escutava Éramos meus gritos lá vizinhos. atrás, era Acho Emanuel? que não, que eu também gritava, porque eu tenho gêmeas, entendeu? Ixi, gêmeos! Mas enfim, éramos vizinhos, né? Porque vocês É um hoje estão em outro privilegiado. local. Mas o Bendito continua sendo meu vizinho. E o que me marca toda noite, comecinho ali da tarde, é o cheirinho de churrasco que chega lá em casa. Eu chego da escola, 17 horas por ali, aquele cheirinho já começa. Eu, meu Deus, não deixei-me cair em Mas tentação. livrai-nos do mal. Fumacinha Amém. da coifa chegando lá em casa, aquele cheirinho bom aí. Hoje eu janto o que tá aqui ou janto o bendito? Só hoje. Tem essas dúvidas, muitas vezes. E aí foi assim, né? a gente foi as pessoas falando, pô, é muito bom, vem pra cá. E foi aí quando tudo veio acontecer em relação também a Quixadá. Né? Então a gente tá lá e tá fazendo assim muito sucesso também bombou, lá. Como é que vocês fazem pra gerenciar Quixeramobim? Muito bom isso. Então a gente Porque dois teve que... importantes empreendedores. a gente... Porque dizem, né, que o dono precisa estar dentro. Não, o olho do dono é que engorda o boi. É verdade, que engorda o gado, é verdade. A gente, na verdade, tem aquele situação, né, que a gente cresce e depois organiza, né? Aí a questão de Quixadá a gente organizou para depois ir para Quixadá, né? E no caso a gente ficou pensando muito na questão do padrão, como a gente tinha falado para vocês. E a gente falou, cara, não tem como a gente deixar fazer, tipo assim, a coxinha, fazer os petiscos, fazer a mané, fazer outras coisas aqui e outra pessoa fazer lá. E a gente não conseguir ter essa administração. A gente falou assim, cara, o que a gente tem que fazer? Vamos abrir um centro de distribuição. Porque como as pessoas saíam de Quixadá para ir comer em Quixeramobim, então elas queriam encontrar claramente o mesmo sabor, padrão e o mesmo sabor lá padrão. em Quixadá. E às vezes a rotatividade funcionário também, né? Acaba que uma pessoa que
aprendeu a fazer, daqui a pouco ela tem que sair, aí entra outra pessoa para fazer. E, cara, a gente vai perder a mão aí vai ser o nosso erro. Aí a gente falou, cara, então bora reestruturar tudo. A gente pegou e a gente fez uma cozinha de produção, né? Tem aqui em Quixeramobim, aqui na nossa unidade aqui. E de lá a gente tem uma equipe de produção que faz todos os petiscos, né? Tudo que a gente que faz, eles que fazem lá, né? Da produção. E a gente armazena e envia para lá. Para Quixadá. E aí a gente então consegue... essa parte do padrão de Quixadá, a gente já tinha pensado nisso e começou a executar para não ter 2 padrões, né? Ser coisas diferentes. E na parte administrativa, o Davi veio, a gente sabia que ia ser um desafio muito grande, né? As 2 unidades. E como você falou, o olho do dono que engorda o gado, apesar de que eu tenho uns raciocínios diferentes sobre isso. Mas a gente precisava ter realmente um apoio, né? E pessoas que... de confiança, né? abraçassem isso, porque fundar a Bendito, chegar onde a gente chegou, não tinha como ser entregue para qualquer pessoa. E aí a gente, então, convidou, né, um casal, né, que inclusive ela é prima do Igor lá em Brasília. E ele já era amigo meu antes deles se relacionar, né? O Igor também foi o cupido deles dois. Na época. E aí eles também tinham a vida deles lá. Ela também tem família aqui pro lado do Ceará e tudo. E ela do interior da minha mãe também, né? Ela também não foi. E aí, então, a gente convidou eles para abraçar essa causa com a gente e tá ali em Quixadá, nos dando todo esse apoio e, claro, fazendo toda a parte de administração do negócio. Certo. Então, é o Bruno e a Eduarda que estão lá com a gente. No geral, quantas pessoas estão com vocês nessa empreitada? Geral... Você sabe assim, amor? Geral são 33 pessoas. Muita gente. 33 pessoas. Muita gente. Com a produção, com as 2 unidades, os entregadores também, que tá com a gente também. São 36 pessoas, mais ou menos. Perguntinha aqui, curiosa. Presencialmente ou delivery? O que é que costuma sair mais? Sem dúvida, delivery. Delivery, né? Depois da pandemia, muita coisa mudou e o delivery, ele deu um boom, assim, gigante em muita coisa. E continua, assim, né? A gente ficou sabendo aqui que o iFood aqui mesmo chegou há pouco tempo. Sim, a gente chegou na cidade, o iFood tinha um ano, ainda estava... Engatinhando. O iFood, cara, o iFood, ele abraçou muito a gente, assim, a Bendito, porque ele apostou muito na gente também, assim, né? E assim, cara, isso é fantástico. Imagina, olha a marca que é. Tá por trás. E apostar na gente aqui dentro, cara, isso foi fantástico demais. Apostaram mesmo e eles, né, os números mostram que a gente digamos, 01 do iFood, do Sertão Central. A gente abre lá, tá as 5 estrelinhas. A questão de pedidos, né? Sim. O iFood a gente é muito forte lá, graças a Deus. Trabalho com tráfego pago? Trabalhamos. Sim. Trabalhamos. Influencers? No começo, mais. Hoje não, a gente vai voltar. Mas a gente pretende voltar porque é importante, é um elo super importante, né? É um nicho muito importante, né? Que é a questão do... Eu dei uma olhada no Instagram de vocês e vi muita coisa bacana, por isso que eu estou perguntando. O Igor, lembra que ele falou que a gente não tinha muito recurso para o marketing lá em Brasília. Então, o Igor falou assim, amor, vou fazer o seguinte, eu vou me especializar aqui em tráfego pago. Eu digo, mas assim, da noite pro dia... Tava, sei lá, parece que tava meio que não tava começando esse negócio. E aí ele da noite pro dia. Aí eu comecei a fazer cursos e falei, cara, eu comecei a entender o negócio. Aí eu vim aplicar aqui, não cheguei a aplicar isso porque lá. Ele queria fazer dropship. Ele, vou ser rico no dropship. Começou a aparecer vários, né? Começou a clarear minha mente. Eu digo, oh meu Deus. Abri um site, tentei vender infoprodutos lá. Eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, não. Eu vou fazer comida mesmo, fazer hambúrguer. Que é o que eu sei. E aí sim, no começo a gente foi bastante agressivo mesmo na questão do marketing. Foi pra cima mesmo, a gente fez muito marketing, divulgação.
Porque até porque a gente era ali no Poço Dot ali, então a gente era bem escondido, né? A gente não tinha placa, a gente era atrás de tudo. Então a gente falou, cara, a gente tem que fazer marketing aqui, né? Porque senão quem não é visto não é lembrado, né? E a gente foi fazendo marketing lá e foi... Ele foi se especializando, então, no tráfego pago. Aí a gente foi entendendo que o marketing realmente faz grande diferença. Porque não é só o boca a boca, né? Mas não boca é só a boca aqui é isso. muito importante também. Sim, quais as redes sociais vocês estão presentes? No Instagram, estão no TikTok, qual outro? Não, no Instagram, no Facebook, né? E no WhatsApp. A gente tem que chegar no TikTok, TikTok, né? a gente tem uma TikTok conta, é abriu um legal. pouquinho no começo, porque a gente postou. Mas a gente tá no forte mesmo, é o Instagram. Porque assim, como no caso ficou só comigo essa parte, né? E a gente tava no meio do crescimento, então assim, ficou muito puxado assim pra gente. Hoje a gente tá procurando uma empresa de marketing pra ver se fazer o marketing pra gente. Porque a gente tá abrindo outro empreendimento, né? Então essa parte já tá. A estrutura tá ficando grande, a gente não dá pra ficar só com a gente, tá ramificando todos os pontos. Tem que sair um pouco também do amadorismo, né? A gente já chegou num ponto que... Profissional, Como o Igor e a Catarina faz essa dissociação do trabalho para a vida pessoal? Boa pergunta essa. Momentinho de lazer. Mais uma vez, um toque. É bem complicado, não vou mentir, não. Eu já parei para pensar muitas vezes sobre isso, assim, como que a gente... Vida não é só trabalho. Não. Exato. E a gente também sabe que levar, muitas das vezes, é muito clichê falar isso, mas é muito certo. Levar o trabalho para casa não é legal. Não só... Eu acho que não só por nós sermos casais, mas todo mundo. A gente chega em casa, a gente comenta uma coisa que aconteceu no trabalho com a esposa, com o esposo, pronto, tá tudo bem, ali fica. A gente leva muitas discussões, né, sobre a nossa vida dentro da hamburgueria, sobre as coisas que estão acontecendo para dentro de casa. Então, a gente tenta... Eu confesso que até hoje a gente ainda não conseguiu fazer uma desvinculação. Vou dar um exemplo. Esse final de semana a gente foi pra Fortaleza, foi tentar curtir um showzinho lá, ok e tal. E aí, tomar uma geladinha. E aí, acabando o show, no dia seguinte, você não curte sua ressaca. Você tem que acordar, sabe? E aí você tem mais uma missão. E não é só a missão de mãe e de pai. A gente tinha uma missão que era trazer alguns insumos que a cidade não estava conseguindo, né, nos proporcionar. Então, assim, a gente foi fazer as compras que tinha que fazer em Fortaleza para trazer e chegar a tempo. Então, tem isso. A gente começa a ver que às vezes a gente não tem muita separação ainda, sabe? A gente não consegue ainda. Tá uma coisa entrelaçada a outra. Eu tô aqui, mas amanhã ou já eu já tenho que correr para fazer isso para minha hamburgueria. Porque assim, é um desafio que você coloca aqui pra gente, essa questão do fornecedor, né? É o fornecimento do material que às vezes não chega e que você precisa se deslocar para outro espaço. Para além desse desafio do fornecimento desses materiais, quais, assim, por exemplo, outros desafios vocês enfrentam nessa empreitada de empreender? Tá. Eu sinto muito, acho que o Igor tem que concordar também, acho que há de concordar, que é a mão de obra, né? Hoje eu tento... Gente, eu sou essa pessoa, assim, eu sou muito humana e eu não queria que a minha empresa, ela não fosse isso. Então, as pessoas que vêm trabalhar com a gente, eu tento fornecer uma coisa que ela não encontra geralmente em outros lugares, sabe? Um humanismo, a gente paga muito certinho, a gente paga tudo direitinho, a gente oferta muitas coisas assim para eles. Eu queria ir muito mais além e estamos trabalhando para também talvez conseguir, mas assim, a mão de obra a gente sente que às vezes a gente não tem um retorno, sabe? Não falo ali no dia a dia, eu falo de funções específicas, sabe? Então, assim, a gente queria contratar uma pessoa que fosse especialista nisso. E aí, às vezes, a gente não consegue aqui na cidade. E o que a gente fez, então, desde o início? A gente vai ensinar
tudo. Do zero. Do zero. Então, a pessoa que entra lá, eu até às vezes brinco nas minhas entrevistas, que nem é entrevista, nos meus bate-papos, eu falo assim, olha, eu só pergunto se você tem experiência, só para eu perguntar, para saber se você tem alguma intimidade com uma faca, com uma cebola, com um alface, mas não se preocupa, porque aqui a gente vai ensinar tudo. E aí o Igor realmente coloca a pessoa lá dentro da cozinha e aí começa a ensinar do zero. Mas muita coisa poderia facilitar para a gente se a gente já tivesse algumas experiências, pessoas que já tivessem uma bagagem em algumas coisas. Hoje a gente está sentindo um pouco mais pensando nesse novo empreendimento. Então, essa parte, tirando o fornecedor, o que a gente sente um pouco mais é a mão de obra. E o que é que vocês fazem para se manter vivo e sempre em evidência? Gostou? Vamos. Bom, Porque assim, eu fiz a pergunta, deixa eu explicar por que eu fiz essa pergunta. Porque tá. a alimentação, ela é bem dinâmica. Muito. Né? Hoje, as pessoas Isso. estão aqui no boom, Essa vibe. na vibe e tal, mas amanhã, de repente, ela não pode mais querer aquele tipo de alimento, e aí você precisa Se reinventar. modificar, reinventar, para atender, né? Mas é esse ponto mesmo, assim. E isso a gente já entendeu, né? É uma demanda realmente que é necessária. E isso a gente fala como consumidor também, né? Então, assim, a gente frequenta, tá, gente? Apesar das pessoas acharem que não, às vezes a gente até brinca. Eu gosto muito do podrão, sabe? Que é o que a gente fala é um nome carinhoso. Uhum. É aquele hambúrguerzão que é ali... Tem tudão dentro que dele. tem tudão, sabe? Que é feito na chapa ali. Muito hiperbólico. Cara, a gente adora também. É, A gente sai, a gente vai comer fora, a gente usa de tudo que tem aqui na cidade também. E aí é quando a gente começa a vir aquelas coisas assim, pô, vamos mudar, né? Temos que mudar. A gente tem, e eu não sei se vocês já tiveram o prazer de conhecer, o camarão brilhante, que é o brilhante camarão, na verdade, que é o nome do nosso hambúrguer. As pessoas falavam assim, camarão? Um hambúrguer. Um hambúrguer? Como é que é isso? Um hambúrguer de Por camarão? exemplo, camarão no hambúrguer. Ô, Hércules, é tão bom. É ou não é, Marcos? É bom demais. Esse foi um pedido meu pro Igor, né? Eu falei, Igor, eu quero muito esse hambúrguer. Por favor, cria aí. Vamos fazer juntos. dá o teu jeito. Dá o teu toque. Dá o teu jeito, dá o teu toque. A gente fazia... a gente já tinha feito uns testes desse hambúrguer lá em Brasília e a gente sabia que ia ser uma coisa boa. Sim. A gente já sabia. E eu queria ele no nosso cardápio. A gente já tinha feito... Já tinha comido ele, já existia ele na nossa vida. Mas não existia no cardápio. Então, já foi uma coisa assim fora, que a gente tinha que colocar. Então, era uma novidade. Então, o brilhante atípica, camarão, atípico. Aí, começamos a entender que, poxa, e o vegetariano? Eu sou vegetariana, eu faço o quê? Eu vou com meus amigos, vou lá para Bendito e eu faço o quê? E aí, a gente, bom, então temos que atender esse público. Temos muitos, não, mas a gente tem o nosso vegetariano, sabe? Então, assim, a gente... Que vende bem, né? E que vende bem, inclusive em É Quixadá. muito gostoso, Quixadá vende Quixadá bem. vende Vocês muito são bem. suspeitos em falar, mas o vegetariano é gostoso. Eu gosto. Cara, do assim, vegetariano. Eu gosto ele é porque ele tem tudo que você falaria assim, mas ele é saboroso no final, saboroso. sabe? Assim, você fala assim, eu acho que isso não é legal, mas prova pra ver. Vale a Realmente pena vale a experimentar. pena. E aí vem toda essa pegada. A gente chegou no vegetariano, vinha o camarão. E claro e evidente que a gente já tá aí pra lançar outros novos, já tá? vai lançar uma linha nova. Para lançar outros novos. Que a gente entende que às vezes é um lançamento que vai estar ali durante um período Temporário. e aí as pessoas vão se deliciar e daqui a pouco elas vão querer de novo ou não. Então a gente vai fazer esse teste com a cidade. Catarina, mas como é que ocorre esse processo de criação Isso. de novos sabores, de novas tendências?
Tá. Como é que vocês testam também isso? Ô Hércules, uma coisa assim que eu, Catarina, bato muito na tecla em relação ao Igor, assim, ao nosso negócio desde o início é conhecimento. E aí, a gente não fica só ali, sabe, naquele quadradinho, ali na bolinha, sabe? E isso é muito massa, porque a gente viaja pra fora, a gente vai lá no berço gastronômico, sabe? A gente faz pesquisa e aí a gente começa a fazer a prática dentro do nosso laboratório, que é a nossa hamburgueria, pra gente entender se aquela mágica vai funcionar ou não. Porque às vezes também o que a gente vê, mas a gente vai lá... E a questão da logística também, né? Porque assim, querendo ou não, uma operação, ela tá uma operação grande, né? Então tudo que a gente movimenta um pouco ali, atrapalha no final da produção. Tipo um domingo, um sábado, assim, você de repente inventar um hambúrguer que tem que ter uma pessoa para fazer igual, puxar para cá, puxar para lá, acaba que dentro da operação pode ser que atrapalhe um pouco. E claro, também, assim, a gente se preocupa com... Mas aí, a gente vai ter para oferecer realmente? Que aí volta a questão lá atrás que a gente falou também, do fornecedor. Então, às vezes, a ousadia não nos permite muito. Né? Hoje a gente já pensou várias coisas super bacanas. Vários hambúrgueres assim que a gente até inclusive fala assim, botar temporário, a gente consegue recurso. Isso, para estocar por aquele tempo. Tenta ver se consegue manter e de repente se não conseguir manter, a gente estopa ele e depois volta. Mas eu tenho um sonho, meninos, que é... Eu sou fãzaça do hambúrguer perfeito. Para quem não conhece o canal, ele é só sobre hamburguerias, né? E eu sou fã do Fabrício, da Amanda, que são os apresentadores. E eles fazem, né, a cada sei lá quantos anos, como é que é, excursões para fora do Brasil, para trazer as novidades de lá. E eu falei pro Igor, o próximo nós estaremos lá. Eu vou trabalhar para isso. Eu quero sair do Brasil para trazer para Quixeramobim. Não, Fiat, por favor. Para trazer para cá algo assim inusitado mesmo, coisas boas que possam vir agradar o público daqui, né? Das linhas que vocês têm, eu vou perguntar, porque eu não cheguei... porque assim, eu sou muito hiper focado em alguns hambúrgueres. Hambúrgueres, calma, né? Calma aí, sem pressa. Hambúrgueres, quando eu abro lá o cardápio. Mas deixa eu perguntar, tem linha Kids? Boa pergunta. E aí, amor, o que é que você responde? Vamos fazer uma linha Kids? Vamos. Imagina aí, ó. Eu tô dando uma ideia aqui. Imagina uma linha Kids, tipo... aquele hambúrguer menorzinho para uma criança ali comer, né, todinho. Aí vem ali um suquinho, depois um danoninho, ou uma frutinha, não sei, né? Sim, e aí a batatinha que não pode faltar, criança ama batatinha. E quem sabe uma ativação com um prêmiozinho, um álbumzinho de figurinhas com os mascotezinhos aí do Bendito, um copozinho do mascote. A ideia. Outra ideia. Que tal esse ano, junho, festa de Santo Antônio, vocês voltarem ao passado, food truck. Eita, não tem retrô. Não tem hamburguerias nas festas de Santo Antônio. Gente, é o movimento onde maior. Onde que eu me inscrevo pra colocar um food truck nosso? Vai, eu quero, gente. Eu aceito, Manuel, esse desafio. Eu aceito. Ó, se não achar o food truck, pelo menos tem alguns, né, pontos comerciais na praça, né, que eu já vi que tem alguns fechados ali, ó. Olha quem aí, sabe, gostei. por temporada, só na festa. Nunca mais abriu. Pois bem. Pronto. Olha aí as dicas. Ó, tô dando aqui umas dicasinhas, quem sabe, né? O casal fez muito bem esse jogo. Foi mesmo. Quixeramobim ou Quixadá? Como é que tá o movimento em ambas as hamburguerias? Eita, elas são muito concorrentes, viu? Ah, existe concorrência entre as duas. Existe. Muito parecido. Porque assim, no meu pensamento, as pessoas sempre disseram que Quixadá ali era do comércio, né? Uma cidade muito comercial. E Quixeramobim ainda não era tão comercial assim. Mas... a gente tem hoje o curso de medicina que traz uma juventude, né? E essa juventude bebe da fonte, né? Come hambúrguer, come o que o jovem gosta, né? Então a gente tá pareia com o Quixadá. Tá. Pela muito assim, gente. Muito. A Muito assim. diferença é pouco quando a gente analisa o final do dia, assim, as duas unidades.
Assim, e o público... Cara, o legal é que não é só, claro, os universitários. Porque traz a família, né? O universitário também traz a família e tudo mais. Mas, assim, é sensacional. As duas unidades, elas andam juntas. Andam juntas. A gente não gosta de comparar, mas comparando assim, às vezes por conta de uma comanda. A diferença, assim, no final, 2 da manhã, é uma comanda só. E o gostoso é no final do dia a gente faz as comemorações, assim, tipo, agora mesmo. Bate É, meta, a gente bateu um recorde agora. A gente bateu o feriado, um recorde que a gente ainda não tinha conseguido dentro da Bendito que cheira Mobim. Catarina e Igor, que as pessoas que querem enveredar na área da gastronomia, que conselho de ouro vocês dariam? Que dica de ouro vocês dariam para elas? Quer falar? Eu falaria, o primeiro é não desistir, porque é muito desafiador mesmo, né? Constância também. Assim. Constância. É manter o foco e conhecimento, assim, tipo, estudar um pouco antes o que é que você vai fazer, como você vai fazer, sabe? E ir sem medo, assim, vai, que vai dar certo. Porém, você se arme de coisas que você não pode deixar de... Porque muita gente acha que também é só dom, né? Ah, ele tem um dom, né? Ele tem... Não, eu acho que se você... Exato, eu acho que se você não desiste, eu acho que se você procura ter conhecimento, buscar isso... Você... Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Padrão, precificação, tentando dar certinho ali que... Você vai longe. Manter uma equipe coesa. Que fato engraçado, pitoresco aconteceu. Eita, Hércules, suas perguntas. Tem que puxar do fundo do baú, né? Que fato engraçado aconteceu quando você estava fazendo lá um hambúrguer? Que você pode partilhar conosco. Sim, assim, na verdade, algumas vezes acontece de chegar bilhetinhos, né, pra cozinha, e eles leem lá, muito engraçado. E às vezes bilhetinhos pra cozinha lá, falando desde que, faça com carinho, porque hoje eu tô de TPM. Ou então, olha, chegue rápido porque eu estou com muita fome e eu não aguento. Isso aí seria o meu. Aí vem essas frasezinhas. Também tem assim, moça, por favor, não mande com esse papel, escreva aí. Fulana, te amo, esse jantar é pra você, Então, assim, e é na comanda do pedido, não é no WhatsApp que o cliente manda, é na comanda do pedido, aquele escrito. Isso acontece bastante. E episódios, assim, internos, assim, da gente pegar funcionários dançando lá dentro da cozinha, brincando, sabe? Tem esses momentos. Né, às vezes. E assim, o que a gente mais ria, o nosso consagrado é pão, hambúrguer e queijo. Só. E aí o pessoal coloca muito assim, e o pessoal morre de rir dentro da cozinha, eu acho massa isso. Desde o início. Desde o início que abri, a galera fala assim, né? O pão, carne e queijo, só vira hambúrguer. A galera fala assim. Assim, por favor, mande meu consagrado sem salada. Aí eu peço, Dona Catarina, mas não vai salada. Seu Igor, mas não vai salada. Eu digo, tá tudo certo. Não mande salada, então. Vocês já fizeram algumas ativações bem interessantes aqui em Quixeira Mobim, que eu me lembro muito bem, que eu me deleitava nessas ativações, que era a hamburgada, lembram? Assim... Cara, é uma loucura isso. Eu via que você tinha que colocar uma estrutura lá fora para poder dar conta, né? A gente foi aprimorando com o tempo, na primeira hamburgada, a segunda, a terceira, a gente começou a fazer quase de 2 em 2 meses, assim, uma parada muito legal, porque a gente... Estrategicamente a gente parou pra gente voltar e não ficar... Porque a gente ficava fazendo muitos, né? Assim, acabava fazendo umas 5 por ano, né? Requer então a gente ficou grande. assim com medo assim, será assim, pô, galera vai, daqui a pouco, bugada e tal, então vamos dar um tempinho disso aí, depois a gente volta com tudo, a gente vê como é que vai ser. Mas assim, teve um hambúrguer que a gente vendeu 963 hambúrgueres. Show. Assim, num prazo muito curto. Grande. Muito grande. Então,
Muita grana, muito braço, muito tudo. E muita demora, dor, né? A gente muito tem pão. que caçar. Falando em muita grana, a gente tinha uma campanha também de esconder um dinheirinho pela cidade. Vocês lembram disso? Cara, muita gente pede muito pra voltar, né? E eu falo, Esconder Igor... um dinheirinho. A gente Explica aí. Era assim, era um papel de uma cédula, mas não era uma cédula real, vale, né? Era um vale. E aí atrás disso era, por exemplo, uma nota de 50 e atrás um vale hambúrguer, né? Naquele valor. E aí ele colocava de 50, de 20, de 100. Só de 50. Era só 50? É. Pronto, era só 50. E era muito engraçado que o Igor colocava, por exemplo, na igreja ali atrás do vaso. Era muito rápido, velho. Quando o Igor tava saindo, Dá graça. ele disse, amor, já levaram. Porque- Não tem como. Não dava nem pra colocar no Instagram. A gente porque tinha ele que fazia colocar, toda a né? A preparação, gente né? colocava e aí eu fazia a filmagem, depois ia pro carro, na esquina ali, quando eu sentava, publicava. Postou. Cara, era engraçado, eu tava só olhando assim, de repente, rapidinho, a galera procurando. Aí sabe o que é o pior? Porque quando alguém achava, né? E a galera comentando, né? Eu achei, mas nem tinha achado, né? Ainda. Aí quando alguém achava, ia embora. Aí ficava assim, aí começava a me chegar gente. E eu, eita ferro. Aí chegava gente pra procurar, mas já tinha achado, né? Então, cara, era muito doido. E o pessoal é malandro, o pessoal coloca assim, já achei. Já achei. A estratégia de marketing. Cara, Já achei. e assim, Cara, viralizou maravilhoso. muito isso aí, Uma velho. sacada Muito. legal. A gente, É. acho que teve uma que teve quase 150 mil visualizações. Foi, né? Assim, foi a mais pesada, assim. Muito doido. Como é que tá nosso tempo aí, querido? Ok. Tá tudo certo? Vai pra lá. Já? Falou do camarão aí, os olhos dele brilharam de novo. Então quer dizer que não temos mais? É só se falar. Então. Gostei. Acabou. Ah. Acabou o nosso tempo de 1 hora do podcast. De novo. A gente vai precisar depois reunir de novo para contar mais histórias aqui, né? Enfim, o nosso tempo encerrou, mas aí antes de encerrar pra valer, eu gostaria assim de questionar vocês. Vocês têm algo a dizer que a gente não perguntou? É importante, eu queria dizer isso. Você não perguntou, mano. Você não perguntou, Hércules. Mas eu vou dizer que vocês não perguntaram. Pode pensar. Tem alguma Tem, amor. coisa que vocês gostam de falar? Você fala do novo empreendimento aí. Eu não sabia se eu podia falar. É bem rapidinho. Sim. Então, nessa nossa pegada aí da alimentação, tudo, a gente, junto com esse casal que veio de Brasília pra cá, adotou também Quixeramobim como terra deles. A gente... Sabe quando você tá no lugar e você começa a procurar algo que você quer e aí às vezes você não encontra. Aí você fica chateado porque você não encontra aquilo, né? E aí você fala assim, poxa, vamos colocar então isso? Bora. Então agora a gente está colocando um novo empreendimento. Vamos começar. Ele é do Grupo Bem, né? Então ele vem nas ramificações ali do Bendito. Eu posso já falar o nome? Posso, então. Ele se chama Seu Benedito. Sim. E o Seu Benedito, ele deve estar inaugurando ali por volta de junho, né? Mais tardar ali julho. Ele vem com uma proposta de um um restaurante, com uma pegada também de petiscos e tudo mais, e uma pizzaria. Show. Eita! Localização. Estamos ali na antiga Relite, na Geraldo Bizarria. Bem pertinho de Eu mim. lá em casa, Eu adoro. Por que essas coisas é perto do Emanuel? Geraldo Bizarria, Bora não pra lá! Aqui tudo é pertinho, Hércules. Eu passava com minha filha e olhava, o que é que vai ser aqui? Vai ser outra concessionária? Tomara que seja algo de comer. Não, vai ser outra concessionária. pensei que Já, era uma casa, já né? sabemos. Olha aí. E aí a gente vai ter claramente a proposta Kids, porque tem que ter um espaço Sim. Kids. Eu como mãe, A vocês... proposta do Emanuel, então, já foi acolhida. Já. No sentido mais assim, da parte de brinquedoteca e tudo, isso é importante, né? A Sim, gente não sai, gostou, a gente sim. quer tomar, às vezes, comer uma coisa, tomar uma cervejinha e não tem um lugar para os nossos filhos, então lá vai ter Vai ser uma também. espécie de bistrô.
Vai ser uma espécie de bistrô, sim, né? E também a gente está um pouco focado também na pizzaria, que é um novo desafio nosso. Mas a gente também vem com propostas diferentes. Perfeito. Né? Um pouco diferente da pegada do que já temos, que também é maravilhoso, né? No sentido da cidade, do que já se tem. Então, assim, vai ter a cervejinha gelada, uma musiquinha assim ali e tudo mais. É mais Carne na parrilha. Carne na parrilha, né? A parte grill aí a gente tá querendo pegar bem assim, pra você comer uma carne bem gostosa, uma picanha ali bem gordinha, sabe? Então, assim, a gente tá nessa pegada aí. E vai ser sucesso, assim como o Benedito. Amém, amém. Que vai venha sim. o seu Benedito. É isso aí, é isso aí. Gente, ó, foi um prazer enorme estar conversando com vocês aqui no nosso podcast. Desejo muito sucesso, ainda mais, não só aqui em Quixeramobim, Quixadá e em outros locais, na verdade, que vocês venham abrir futuramente o Bendito e com o novo agora empreendimento também o seu Benedito. E que essa história de vocês, ela também sirva de exemplo para muitas pessoas que querem um dia empreender. Porque, como eu falei no começo, né, do podcast, é uma história de resistência, de resiliência, de coragem. São muitas histórias, na verdade. Sim, E vocês conseguiram. sim. E consigam cada vez mais, porque Amém. Deus vai permitir que vocês ainda consigam realizar muitos sonhos. Amém. Obrigada, gente. É muito feliz de estar aqui, de verdade. Quem trabalha, Deus ajuda, né? É. E falar depois que o Emanuel falou é chover no molhado. É desejar toda a sorte do mundo a vocês, que vocês coloquem Deus em primeiro lugar, que vocês consigam alçar voos ainda maiores, que possam os seus sonhos se realizarem tanto aqui no município de Quixeramobim, que vocês possam, lá em Quixadá, que vocês possam abrir aí outras filiais. Sucesso. E que Amém, Deus abençoe obrigada. vocês. Obrigado. Obrigada. O sucesso de vocês é o nosso sucesso. Ah, que bom. Obrigada. Foi um prazer conhecê-los. Obrigada. E foi um prazer conhecê-los. Prazer foi nosso. Olha, Obrigadão. muita satisfação mesmo estar recebendo vocês para esse bate-papo. Com certeza quem está em casa vai gostar bastante. Ó, você não pode perder esse podcast, tá bem? É só sintonizar na Canudos FM 106,7 que a gente vai estar lá no sabadão, 7 horas da manhã, na Canudos FM, mas a gente vai estar já na quarta-feira, a partir das 8 da noite, na Sertão TV, canal 180. Aí o podcast também vai lá pro Spotify, vai pro YouTube, enfim, você em multiplataforma vai poder nos acompanhar. E não esqueça Os também cortes no de TikTok. acompanhar os cortes no TikTok. Assista, no meu Instagram. povo! É só assistir, galera, e conhecer essa história muito bacana que vocês acabaram de ver da Catarina, acabaram de ouvir também a história do Igor e a história do Bendito. Beijo, abraço pra todos e até o próximo podcast. Ah, legal.